algumas questões que devem fazer parte da vida do cristão. Eu fico imaginando, irmãos, o trabalhar de Deus na minha vida, o trabalhar de Deus na sua vida, fico imaginando o trabalhar de Deus na vida dos servos do Senhor. Você consegue imaginar a vida de José sem perdão? Você conhece a história de José? Dá para você imaginar a vida de José sem amor, sem olhar para os irmãos e falar: bando de miseráveis, eu vou arrancar a cabeça de vocês agora? Não, não é isso que a gente vê na Bíblia, né? Embora José talvez pudesse fazer coisas assim, ele até tivesse o poder, a autoridade, mas não foi isso que Deus quis que ele desenvolvesse no coração. E a história que eu mais amo na Bíblia, uma das, né, mas é uma das que eu mais amo. Você consegue imaginar a menina de Naamã sem amor no coração? Se ela olha para a miserabilidade de uma vida que precisa de cura, de um homem que precisa encontrar Deus, e o Senhor usa aquela menina para fazer isso. Irmãos, tem momentos da nossa vida que Deus nos coloca dentro de situações às quais Ele quer que a gente corresponda com certas atitudes, em certos momentos, com respostas que devem ser respostas da palavra. Do contexto que nós vivemos, vai sair algo que mostre que Deus está na nossa vida. E não é fácil, irmãos, às vezes estar no convívio da igreja. Às vezes não é fácil estar no convívio da família. Tem hora que dá vontade de torcer o pescoço, né? Só falando, sendo bem justo, tem hora que dá vontade de catar, né, o marido, e da hora que dá vontade de catar a mulher, né? E faz parte da vida do ser humano, né? A gente tem lá os seus momentos de tristeza, de angústia, mas há uma correspondência que precisa ser dada. Há elementos que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa vida e que nós mostremos isso para as pessoas. A semana passada eu comecei a falar aqui, e eu vou terminar hoje essa mensagem, falando sobre alguns elementos que devem fazer parte da nossa vida, e um elemento maravilhoso que deve fazer parte da nossa vida, parte do convívio da igreja, é o amor. O amor é um elemento essencial na convivência dentro da igreja com o povo de Deus. Eu quero ler com você, por favor, Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso de número 21. Eu vou falar hoje do verso 17 ao 21, mas a semana passada nós corremos aqui até o verso de número 16, de 9 a 16, mas para falar desse primeiro elemento tão importante que precisa estar na minha vida, na nossa vida, o amor, irmãos. No convívio entre os irmãos em Cristo, ele deve ser demonstrado. Então, Deus tem um objetivo, que há certos elementos, há certas coisas que devem estar dentro, e há certos elementos que devem estar fora. O amor, ele tem que estar nos dois lugares, dentro e fora. E a Bíblia vai dizer o que para nós? Romanos 12, do verso 9 até o verso de número 21. Romanos 12, 9 a 21. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz
com alguns homens, né? Com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito em Deuteronômio, está escrito em Hebreus, está escrito em Lucas também, 19, né? Lucas 19, Hebreus, Deuteronômio 32, Hebreus 10. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, tua palavra eterna, tua eterna palavra está aberta, Senhor, diante de nós. E peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, abre o nosso ouvido, abra, Senhor Deus, o nosso coração, e abra, Senhor Deus, a nossa mente, de tal forma que fique no nosso coração os ensinamentos da Sua palavra e faça a Sua palavra a mudança necessária na nossa vida. Eu peço graça a Deus para nós aqui, para os irmãos que estão em casa nos ouvindo e aqueles que nos ouvirão, Senhor Deus, no futuro próximo ou mais distante. E eu peço isso, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. O amor bíblico, o amor verdadeiro, o amor, ele é um ingrediente que precisa estar dentro da família de Deus. Eu nunca vi bolo Prestígio sem coco. Você já viu bolo Prestígio sem coco? Você já viu bacalhoada sem batata? Né? Tem coisa que não dá. Cachorro quente sem salsicha? Amém? Tem gente que não gosta, né, de salsicha, não gosta. Você já viu, irmãos, bife acebolado sem cebola? Tem gente que não gosta de cebola também, né? É assim mesmo, né? Aí quando Deus fez essas coisas, Ele pensou em mim, né? Quando Deus fez outras coisas, Ele pensou em você. Não dá, irmãos, para imaginar a vida cristã ou o cristão sem essa essência de amor, essa essência que deve exalar na nossa vida, no nosso coração. O amor, ele tem que estar presente na nossa conduta. E o apóstolo Paulo vai dizendo para os nossos irmãos lá de Roma, que o amor, ele deve ser um traço que vai seguir a nossa vida em todos os momentos dela. Um dos textos que nós mais conhecemos é 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse, ainda que, mas se eu não tivesse amor, nada disso. Então você pode falar em língua estranha, você pode falar a língua que for, que ninguém conheça, mas rapaz, se você não tiver amor no coração, amor verdadeiro, amor para se importar com as pessoas, para se importar com a sua família, para se importar com a família de Deus, nada disso vale a pena. Irmãos, é muito fácil, é muito bonito vir à igreja, estar aqui orando, cantando, fazendo culto e mostrando a performance espiritual e religiosa. Mas lá no fundo, o nosso Deus sabe quem verdadeiramente exala esse amor, o amor com as atitudes. E é o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. O amor não pode ser fingido, o amor tem que ir caminhando na nossa vida a cada momento. E dentro da família de Deus, ele precisa ser demonstrado, né? Dentro da família de Deus, ele precisa ser demonstrado. Em primeiro lugar, que foi o que eu falei semana passada, no convívio. Então o amor, ele regra o nosso convívio. Nós não vamos ser fingidos, nós vamos tratar as pessoas com cordialidade, não vamos ser vagarosos no cuidado, vamos olhar para as necessidades uns dos outros, vamos comunicar com as necessidades, e quando nós somos comunicados, nós não vamos fechar o ouvido para a necessidade do irmão, nós vamos abrir. Não, o ouvido ouviu, mas nós vamos abrir o coração, e vamos ajudar, se Deus assim nos der condições de ajudar, vamos ser perseverantes na oração, vamos abençoar, e só pode abençoar, irmãos, aquele que ama. Quem ama, abençoa, quem ama é generoso no abençoar, quem ama se alegra com quem está alegre, porque o motivo de estar alegre não é um motivo que trouxe alegria para a pessoa, mas é em ver a pessoa realizada e feliz. Tem pessoas, irmãos, que ficam felizes quando alguém compra um carro,
Mas não é o carro que deve trazer alegria, não é a casa que deve trazer alegria. O que deve trazer alegria é ver o meu irmão alegre e feliz, sendo ele realizado com as bênçãos dos céus. E é só o amor que pode fazer isso. Mas o amor também faz com que você também se condoa, você tenha um coração de compaixão para chorar com aquele que está chorando. Você também vai sentir a dor, e para isso, irmão, precisa ter amor. Agora o apóstolo Paulo vai dizer para nós, a partir do versículo 17, que o amor ele precisa ser demonstrado também dentro da sociedade. Se dentro da família de Deus ele é importante, dentro da sociedade ele também é importante, no convívio com os demais homens. Se o amor precisa ser demonstrado no convívio entre os irmãos em Cristo, ele precisa ser demonstrado também no convívio com os demais homens. E, irmãos, eu fico pensando, né? Quantas pessoas talvez devem ter passado pela frente de José, e José, ele deve ter sido um homem bondoso, um homem amoroso. Será que José não pediu para colocar algo no saco de alguém também, que alguém veio buscar alguma coisa? Será que ele não falou, joga mais 2 medidas aí, põe mais um pouquinho, abençoa? Irmãos, o coração de alguém que é abençoador não é um coração de alguém que abençoa só o seu sangue. Nós temos, irmãos, um costume, e não está errado isso, tá? Entenda bem isso, mas a gente tem um costume de querer sempre proteger aquilo que é nosso, aquilo que é nosso sangue. E aí, irmãos, eu ainda tenho, não sei se eu tenho autoridade, tanta autoridade assim, ou propriedade, mas está minha família aqui, uma boa parte da minha família, a família do meu sogro está aqui. Irmãos, eu tenho compromisso diante de Deus, diante da igreja, irmãos. Quem tiver errado vai ouvir, quem tiver errado vai ser corrigido. Se tiver que puxar a orelha, vai ter a orelha puxada. Então não tem essa questão da proteção. Nós temos que ter cuidado, amor, e a demonstração de amor está justamente nesse fato. José, irmãos, não é aquele homem, citando José, ele não é aquele homem que olha para a família dele e ele fica com dó da família. Ele deve ter praticado isso, irmãos, várias vezes. O que me dá sustentação para dizer isso? Porque quando você lê a história de Daniel, a Bíblia fala, traz todo o contexto de Daniel. Ele sai de Israel, vai lá para a Babilônia, os 3 amigos se juntam, ele fala em nome dos 3, a coisa começa a caminhar bem, até que o negócio fica ruim. E aí ele chama os meninos para orar, e o negócio esquenta mesmo, né, para os 3, mas os 3 estão firmes lá. Só que a Bíblia vai dizer lá na frente, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia, como antes. Irmãos, tem coisas que nós não temos que praticar na nossa vida quando ela está diante de nós. Então não é só porque minha família está ali precisando que eu vou ajudar. Eu vou ajudar as outras pessoas. Eu vou abençoar as outras pessoas. E é esse mais ou menos é o teor ou a tônica, né, do que o apóstolo Paulo quer dizer para nós. Ele vai dizer, olha, não tornem mal por mal, né? Procurai as coisas honestas. Você já pensou, irmão, se José tivesse um coração ruim, o que aquele menino tinha feito, o estrago que ele tinha feito com os irmãos dele? Tinha capacidade para fazer isso, mas quem ama de verdade, demonstra amor dentro da família, e nós aqui, os cristãos, precisamos demonstrar amor dentro, e precisamos demonstrar o amor fora. E não vamos procurar coisas que sejam desonestas, né? O apóstolo Paulo, no imperativo, ele conjuga o verbo aqui, procurar, no imperativo, procurai, ou seja, tem que ser uma ação sua. Procure as coisas honestas perante todos os homens. Que bom, irmão, que teve a carteira devolvida. Por que será que um cristão tem a carteira dele devolvida? Porque provavelmente ele já devolveu a carteira dos outros também. Porque provavelmente ele já fez outras bondades. Aquele negócio assim, o universo conspira a seu favor, você faz coisas boas, irmão. Essa mensagem de coach, de pastor coach, essa mensagem, isso aqui não serve, irmão, para Vila Rosa, não. Não serve para nós. O que serve para nós é o seguinte: você, como servo de Deus, faz a sua parte e o Senhor te protege e te abençoa. Isso não é o universo conspirar, é Deus te abençoar.
faça o que é certo, e você vai ter o retorno da parte de Deus. Podia ser qualquer um outro, mas Deus colocou aquela pessoa ali, para fazer com que ela devolvesse a você. O rei encontrou uma outra pessoa que de alguma forma abençoou ele, ajudou ele. Irmãos, a reação do cristão diante do ambiente não cristão, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sou cristão, saio do ambiente dos meus irmãos, saio do ambiente da igreja. Como que é o meu comportamento num ambiente não cristão? Mas é fácil demonstrar amor à irmã. A irmã Sueli é uma bênção, ela sorri, ela me cumprimenta com alegria, vou lá na casa dela, visitar ela, a irmã Loide, ela cuida bem de mim, ela me trata bem, que budu, que alegria. E os demais irmãos fazem isso também, né? Nossa, irmãos, que maravilha. Mas aí eu chego na rua, como é que eu trato as pessoas na rua? Como é que eu me comporto com as pessoas na rua? E é isso que o apóstolo Paulo tem em mente, irmãos. Como nós nos comportamos revela o nosso comportamento que temos dentro dela. Minha mãe dizia, o costume de casa vai à praça. Muitas vezes é mesmo. O costume que a gente tem aqui é revelado lá fora. Ou o costume que tem lá fora é revelado aqui dentro. Então, uma das coisas que nós precisamos ter cuidado, irmãos, não adianta a gente vociferar, ou seja, falar em alto e bom tom que amamos os irmãos, mas a gente não ama as pessoas lá fora, maltrata as pessoas lá fora, procura as coisas que não são coisas honestas, ordeiras diante de Deus. Se possível, versículo 18, se possível, quanto estiver em vós, irmãos, nem sempre está em nós. Ter paz com todas as pessoas, nem sempre está em nós. Por quê? Por que nem sempre está em nós? Porque você quer buscar a paz, mas o outro não quer. Então, como é que você vai buscar a paz com uma pessoa que só quer guerra? Você pegou suas armas, sabe aquele momento em que você parece o Rambo, né? Você está lá com as metralhadoras na mão, o pente está com aquele negócio, já pôs até a cordinha ali, está parecendo o Rambo, né? Você já pôs a cordinha ali na testa, está com as metralhadoras na mão, faca, e aí você já imagina, você se desarmando, aí você tira até a faixinha da cabeça, ó, eu não estou para a guerra. Só que a outra pessoa não, ela continua lá. E ela vai, então, quanto depender de vós, da sua parte tenha paz. Na sua conduta, tenha paz. Irmãos, às vezes, conciliação é fácil dentro da igreja. Reconciliação é fácil. Mas conciliar e reconciliar fora da igreja não é fácil. Muitas vezes nós vamos ter que sofrer. E o sofrimento nosso é perda financeira, muitas vezes é perda de prestígio, é perda, digamos assim, de imagem moral, mas deixa o tempo passar, deixa Deus cuidar disso. Eu falo, irmãos, o seguinte, teve uma pessoa que uma vez falou para mim assim, eu tenho uma reputação a zelar, é cristã a pessoa. Eu falei assim, eu não tenho uma reputação a zelar, eu tenho um testemunho a zelar. Porque a minha reputação, quem cuida é Deus. Deus cuida da sua reputação, à medida que você cuida do seu testemunho. Dê testemunho, e aí faz sentido o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas tem crente, irmão, tem um crente que é o crente pitbull, né? Não pode ver qualquer coisa, já está rosnando, quer voar em cima no pescoço de alguém. É o crente Rambo, né? Quer atirar para todo lado, bomba. E o Rambo é uma bênção, né? Pega helicóptero. Uma vez eu vi um filme dele, ele entra dentro de um tanque, bate um tanque no outro lá, né? E é um negócio tremendo, né? E o cara não morre, né? Não morre, é incrível isso, né? Tem crente que é assim, irmão. Ele pega todo tipo de artilharia para poder se defender. Nossa defesa é o Senhor. O nosso Deus é a nossa defesa. Zele pelo seu testemunho. E zelar pelo seu testemunho não é ficar gritando com o vizinho na frente da sua casa. Não é ficar batendo boca com alguém para que você tenha razão. Muitas vezes, irmãos, a gente quer ter razão. E a gente fala, querendo ter razão. E isso, irmãos, acaba estragando o nosso testemunho. E manchando a sua
reputação. Então, não dê lugar à ira. Está escrito: minha é a vingança. Se tem uma pessoa que pode cuidar dos seus problemas, essa pessoa é o Senhor. Deus cuida de ti. Não é assim que fala a música? Eu cuido de ti. A irmã Rose cantou essa música aqui já faz um tempo, né? Eu cuido de ti. Deus cuida de você, amém? O Senhor cuida de você. Acredite nisso, irmãos. Tem crente, irmãos, que parece um crente lança-chamas, né? Tudo eu tenho meus momentos de impetuosidade, né? Também sou pastor lança-chama, né? Tem coisa, até a Rose brinca comigo às vezes, né? Se for matar uma barata, ela joga álcool e risca o fósforo. Comigo é assim, mas é no fogo também, né? As coisas se resolvem no fogo. Se eu fosse lá da época, lá de trás, né? Eu seria talvez João e o irmão dele, ou o profeta Elias. Senhor, manda fogo, o negócio é papum, né? Crente lança-chama, irmão, não existe na Bíblia, não existe. Mateus 5, 38 e 39, se alguém te ferir na face direita, volta ali também à esquerda, né? Embora exista aí algumas interpretações sobre essa questão de ferir a face, não significa, né? Se alguém te der tapa de um lado, vira a outra. A questão é, para que você entenda, eu vi recentemente uma explicação sobre isso, achei muito interessante. Um jeito de humilhar uma pessoa, dificilmente você encontra uma pessoa que seja canhota. Normalmente a pessoa bate com a mão direita, mas o sentido de bater é como se a pessoa virasse as costas da mão e ela fizesse assim, ó, para bater. Então, se alguém bater na tua face, na direita, vira à esquerda, ou seja, não, ela vai querer te humilhar. A uma possibilidade é você dar o outro lado, a outra possibilidade é você virar as costas e sair, para que você não fique lá sendo humilhado. A explicação que eu ouvi. Mas a questão é não buscar meios para arrumar confusão. O crente que age pelo amor, ele não busca meios para arrumar confusão. No versículo 19 a 21, irmãos, o cristão deve se libertar do desejo de acertar contas. Isso é possível porque nós sabemos que Deus corrige e julga retamente. Deus julga e corrige retamente. José, irmãos, foi achovalhado pela sua família, lançado no fundo do poço, sofreu, mas Deus recriou o coração de José. E eu já preguei uma mensagem aqui para os irmãos falando perdão no mais alto grau. Capítulo 45, se eu não me engano, né, de Gênesis, perdão no mais alto grau. Ele não olha para a sua necessidade, não olha para o momento da sua vingança, mas olha para a necessidade do outro. Mateus 18, se o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Para fazer parte da igreja de Jesus, irmãos, é o contrário do que toda a escola rabínica ensinava o quê? Se o teu inimigo tiver 3 vezes, você perdoa. Mas Jesus, ele fala que é para perdoar quantas vezes? 490 vezes. Você me perdoa? Eu te perdoo. Te perdoo 489 vezes também. Aí volta de novo, você me perdoa? Eu te perdoo 488. Você me perdoa? Será, irmão, que uma pessoa consegue pecar 490 vezes no mesmo dia contra você? Se isso for possível, no seu coração tem que ter perdão. Porque Deus te perdoou de todos os pecados que te lançavam no inferno. Entende? O amor e o perdão de Deus, aonde vai? Então nós não somos aqueles que buscam acertar contas com ninguém. Nossa conversão, ela diz para nós e para as pessoas que algo diferente está no nosso coração, age no nosso coração e nos leva a uma direção diferente da direção que todo mundo provavelmente iria. Enquanto todo mundo provavelmente agiria com rigor, com força, você se ajoelha diante de Deus e fala: Senhor, toma conta daquela vida ali, ela é tua, o Senhor quem fez, e o Senhor vai dar graça e o Senhor vai ajudar. Para terminar, quando o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Na lei, no Antigo Testamento, se
uma pessoa de Israel visse um burro ou um animal de carga caído, puxa, mas quem é aquela pessoa? Ah, aquela pessoa é meu pior inimigo, fazendeiro lá que ele tocou fogo na minha plantação. Mas se você vê o animal caído, a carga está pesada, o que você tinha que fazer? Nem que fosse teu inimigo, você ia passar dando risada, não vai vender, não vai lucrar, bem feito, você queimou minha plantação. Não, esquece esse negócio de queimar a plantação, vai lá e ajuda. Atitudes que vão fazer a cabeça da pessoa pegar fogo no sentido, que amor é esse? Quando a gente pensa, irmãos, no amor de Deus, há uma música que o Arautos do Rei canta, que amor é esse? Que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse? E aí eles vão falando, mas que amor é esse que me resgatou? Que amor é esse? E é esse amor de Deus que o Senhor quer que nós demos às outras pessoas em atitudes louváveis, em atitudes como elementos que fazem parte da nossa vida e que vão dizer para as pessoas: ali está um servo, uma serva de Deus. Ali está alguém que corresponde com a minha palavra. E o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, esse amor que está dentro da igreja, ele tem que estar fora também. E essa é a direção. Então, não se engane. Nós estamos demonstrando esse padrão elevado de vida, nós estamos com esse elemento essencial na nossa vida. Não se engane. O que você não for aqui dentro, você não será lá fora. O que você não for aqui dentro da igreja, você não será lá fora. Se eu não me engano, Jeremias, nos primeiros capítulos, eu não lembro agora qual deles, se eu não me engano, eu acho que é o 7 ou 8, ele fala: vocês vão fazer da minha casa um covil de salteadores, vem para a igreja, estão lá, parece a minha igreja, eu já falei isso para os irmãos, a minha igreja, a minha casa, naquela época, não é casa de Ali Babá e os 40 ladrões, roubam lá e vêm para dentro de uma caverna se esconder. A porta da igreja, irmãos, ninguém chega ali na frente da porta da igreja e fala: abra-te sésamo. Não é isso, e nós estamos aqui para servir e adorar a um Deus que, do jeito que nós adoramos aqui, nós temos que adorar lá fora. Do jeito que vivemos aqui, nós temos que viver lá fora também. Então comece amando os de dentro, é o conselho que o apóstolo Paulo dá, sem máscara, sem reserva, para poder manter um bom testemunho para os de fora. Isso é uma vida verdadeiramente abundante diante do Senhor. Uma vida que demonstra esse padrão, porque ela tem os elementos, ou o elemento essencial para a sua vida, que é o amor. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, a irmã Fran pediu